Olá pessoal, estamos aí no nosso nono dia de treinamento e hoje nós vamos falar de métodos mágicos ou interceptores, tá ok? O prefixo do método mágico é feito por dois underscore antes do set, get ou call, tá ok? Esses são alguns métodos mágicos ou interceptores. Os métodos mágicos eles são utilizados para executar algumas ações especiais ou específicas, tudo bem? Nós vamos aprender agora, deixa eu avançar aqui, vamos aprender agora o set e o método mágico get. O set ele é invocado toda vez que um atributo não declarado da classe recebe uma atribuição de um valor. Então, toda vez que eu quiser colocar um valor dentro de um atributo não declarado, eu utilizo o método mágico set, tá ok? A espera de parâmetros é feita da seguinte forma: primeiro parâmetro contendo o nome do atributo e o segundo o seu valor, tá ok? Vamos agora ver o get. O método get ele é análogo ao método set, ou seja, o get é chamado quando o atributo da classe precisa ser retornado para o objeto, tá ok? Então, o set ele coloca valor no atributo da classe e o get ele retorna o valor para o objeto, tá ok? Ele espera um parâmetro que será preenchido com o nome do atributo chamado. Então, é mais ou menos assim que o get funciona. Agora vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar bem mais fácil para vocês. Então aqui eu vou abrir o NetBeans, tá ok? E vou aqui criar um novo projeto. Projeto 12 cellosystem.com, finalizar. Muito bem. Eu vou criar aqui uma pasta chamada classes. Ok. Muito bem. Nessa classe aqui, vou criar uma classe chamada pessoas. Pessoas.class.php. Vou apagar isso aqui. Vou criar aqui só para registrar, né, pessoal? Marcelo Lopes cellosystem.com. Muito bem. Primeira coisa, o de sempre, vamos declarar aqui nossos atributos. Ok, primeiro passo, declarar os atributos. Eu vou criar um atributo aqui do tipo private, tá ok? Eu vou colocar aqui nome e sobrenome, tá ok? Então vamos lá. Private, nome e private sobrenome. Muito bem. Agora eu vou criar aqui o segundo passo. Eu vou criar aqui segundo passo, declarar os métodos, ok? E agora eu vou criar aqui
meu método mágico set, tá ok? Como é que eu faço? Public function set, vou colocar aqui atributo e valor. Se bem que vou deixar desse jeito aqui, ó, nome do atributo e valor, tá ok? Como é que eu faço? $this name é igual a valor. Ok? Então o que eu falei é o tipo, né? O tipo do atributo aqui, o nome do atributo vai ser igual a um valor. Tá ok? No meu set. O que que isso significa, pessoal? Se o tipo do meu atributo for nome e o valor for Marcelo, então vai ser assim, nome, ele vai entender como se fosse assim, quando eu for dar o set, ele vai entender assim, nome é igual a Marcelo. Se for sobrenome, ele vai entender sobrenome é igual a Marcelo, tá ok? É isso que quer dizer esse método mágico set. E é muito importante esse método mágico, porque, gente, qual que é a aplicação dele? Ao invés de você ficar criando campo a campo, nome, sobrenome, e criando aqui método por método, não, você faz um só, um set só, e você pode ter N atributos. Você vai ter apenas um método set, tá ok? E agora eu vou criar meu método get. Então aqui, vou colocar aqui o método get. Public function get, ok? Vai pegar o nome, ok? This $name. Aqui eu vou colocar um return. Muito bem, aqui eu criei meu método get. Então eu tenho o método set e o método get. Tá ok? Vou passar de novo como é que ele funciona para que vocês aprendam, tá ok? Ó, método set. Toda vez que eu for atribuir qualquer campo, tá ok? Esse que é o nome do atributo aqui. Qualquer atributo, seja ele nome, seja ele sobrenome, e assim vai, ele vai utilizar sempre esse método, tá ok? Então eu posso ter N atributos aqui. Você vai utilizar esse mesmo método set, tá ok? Vamos supor aqui que eu use nome e o valor seja Marcelo. Então aqui, nome, ele vai automaticamente, o método mágico, reconhecer assim, esse aqui é o nome, então o nome vem para cá, ele vai entender isso. E o que eu escrever de valor vem aqui, tá ok? E fica nome e o valor. Então ele entende isso, tá ok, pessoal? O get não é diferente. Ele vai dar o get, ele vai saber, se for nome, ele vai pegar esse cara aqui e vai igualar isso aqui, ó. Ele vai saber que esse aqui é o nome, você vê que ele vai transmitir o retorno nome também. Então assim, você acaba tendo dois métodos mágicos aí e não precisa ficar codificando para cada vez que você quer ver um atributo, ver o conteúdo de um atributo ou quiser colocar alguma informação na sua classe, algum valor no seu atributo de classe, tá ok? Vamos ver na prática isso aí? Vamos lá no index. Vou criar aqui um index.php. Index.php. Vou vir aqui de novo, vou copiar aqui só para registrar. Muito bem.
Vou dar um include. Ok. Pessoas. Muito bem. Vou criar aqui dólar, pessoas. Aqui é meu objeto. Criar um objeto pessoas. É igual a new. Pessoas. Tá ok? Muito bem. Instanciei um objeto. Pessoas. Qual que? Nome é igual Marcelo. Pessoas. Sobrenome. Sobrenome é igual, por aqui, Caçapava. Então aqui eu setei o meu valor no atributo e agora eu vou recuperar. Como é que eu faço? Echo dólar pessoas, nome. Vou aqui colocar aqui, vou colocar um espaço em branco aqui e dólar pessoas, sobrenome. É isso, nome, sobrenome. Aqui, vou no navegador de internet e perfeito, nome e sobrenome. Veja aqui. Aqui eu setei, tá? Meus valores. Usei meu get e meu set. Desculpa, usei meu set. E aqui eu usei meu get. Você pode falar assim, ah, mas como é que eu vou saber que você usou get ou set? Sendo aqui que praticamente está transparente, está aparecendo o nome direto aqui dos atributos. Note bem aqui, gente. Veja aqui na minha classe aqui, ó, vocês já aprenderam o encapsulamento aqui. É um private, certo? E eu estou acessando ele de fora da minha classe. Como é que eu consegui fazer isso? Graças ao get e set, ok? Isso é conhecido como overloading, tá ok? Isso chama overloading. Então, assim, se não houvesse o get nem o set, eu jamais conseguiria acessar esses atributos aqui, tá ok? Então, assim, esse é a utilização do get e set. Bem simples, vocês vão usar muito esse formato de método mágico aqui, principalmente para colocar ou recuperar dados de banco de dados, por exemplo. Tá ok? Vamos supor que você tenha uma tabela bem extensa que você queira fazer um insert, por exemplo. É muito mais fácil você utilizar aí o set, ao invés de você ficar criando vários tipos de métodos aí para fazer esse tipo de operação, tá ok? Então tem N aplicações para isso, vocês vão ver mais para frente, tem bastante coisa aí que a gente vai acabar usando para fazer nossa aplicação, por exemplo, de exemplo no final do treinamento, tá ok? Então aí a gente aprendeu rapidamente aí o get e o set, tá ok? Então aqui veja que não tem praticamente código algum aqui, é bem simples mesmo. Vamos supor que não tivesse só dois atributos a ser preenchido, eu tivesse 30, 40, ia ser só esses dois
esses dois métodos mágicos aí, tá ok? Agora vamos ver o próximo método mágico. Deixa eu abrir o slide aqui. Vamos lá. É o cal. Esse método, ele é bastante interessante. Por quê? Quando você faz uma ação usando um método, não mais uma propriedade, mas um método que não existe, o cal, ele, na sua execução, ele direciona, tá ok? Quem deverá receber o que tipo de parâmetro, tá ok? Então ele faz isso automaticamente e sabe em cada função quem deve receber o que, tá ok? Como eu costumo dizer, nada melhor para entender melhor uma definição é do que fazer na prática. E agora, pessoal, nós vamos estudar aqui o método cal, tá ok? O método cal, ele entra em ação para centralizar determinadas chamadas a métodos que não foram implementados. Suponhamos que você faça a chamada de um método que não exista na sua classe. O que ele vai fazer? Ao invés de ele retornar um erro para você, ele vai chamar o método cal. O método cal ele pode ser implementado com dois parâmetros. Nome, onde é armazenado o nome da função, e os parâmetros, onde serão armazenados os dados dos parâmetros, tá ok? Então, assim, se você tem uma classe e você faz a chamada do método que não tenha naquela classe, ele vai buscar o método cal. E no método cal, ele vai simplesmente ele vai pegar e vai usar o nome e os parâmetros e vai te retornar o resultado, ao invés de retornar para você um resultado de erro, tá ok? De que o método não existe. Vamos ver isso na prática, que vai ficar mais claro para vocês. Deixa eu entrar aqui no NetBeans. Novo projeto. Aqui o esqueminha de sempre. Projeto 13. Cielo System.com. Finalizar. Vou fazer a primeira coisa aqui, vou criar um diretório chamado classes, tá ok? Não é novidade nenhuma. E vou criar aqui um arquivo de classe, vou chamar aqui de teste. Dessa vez vou chamar de teste, só para vocês entenderem. Teste.class.php. Tá ok? Vou tirar isso daqui. Vou só registrar aqui. Lopes Cielo System.com. Muito bem. Eu vou criar aqui, não vou criar nada, vou criar aqui direto um método cal. Public function cal nome e argumentos, tá ok? Muito bem. Aqui eu vou colocar echo esse é o nome do método $nome echo esse é o argumento do método. Eu poderia chamar de parâmetro também, tá ok? Eu conservei a sintaxe aqui. Argumento. Tá ok? Então eu poderia ter usado também nome e parâmetro. Tá ok? Mas eu usei nome e argumento. Também dá na mesma, tá? Muito bem.
Então eu criei um método call aqui. Ele não tem nome, não tem nenhum nome específico e não tem nenhum parâmetro assim especificado, está em aberto, tá ok? Eu vou salvar isso aqui. Vou abrir aqui agora um index. Index.php, PHP, muito bem. Vou aqui só para registrar. Legal. Primeira coisa que eu vou dar um include, né? Não é novidade nessa altura do campeonato para vocês. Nada do que estou mostrando praticamente que é mais novidade. Vou chamar aqui o test.class e vou instanciar um objeto. Vou chamar um objeto de... vou chamar de teste método. É igual a new teste. Beleza? Instanciei meu objeto. Agora eu vou usar aqui. Droga. Teste. Teste método. Eu vou colocar aqui um método que não exista. Vou chamar ele de... um método que não exista. Como é que eu posso chamar esse método? Vou chamar ele de joke. Joke. Esse método existe. Vou colocar aqui o nome, né? Vou chamar aqui de palhaço, vírgula, ou melhor, vou chamar aqui de piada, tá ok? Vírgula, vou colocar aqui um array aqui, somos nozes. Certo? Então aqui, eu instanciei aqui o meu teste, tá ok? Que só tem aqui um método call. Coloquei aqui, depois de ter instanciado, eu chamei ele e iniciei aqui, chamei um método aqui, joke. Esse método não existe, tá ok? Não tem nenhum método joke aqui. E coloquei aqui alguns argumentos. Piada, somos nozes, tá ok? O meu nome e nos meus argumentos aqui. Então assim, ele vai chegar aqui na minha classe, ele não vai encontrar um método chamado joke. O que ele vai fazer? Ele vai vir direto aqui no comando call, seguindo a definição aqui, ó. O método call entra em ação para centralizar determinadas chamadas a métodos que não foram implementados para aquela classe, que ao invés de retornar um erro, esse método não existe, irá chamar o método call. É exatamente isso que ele está fazendo. Ao invés de dar um erro aqui, falar assim, esse método não existe, está errado. Ele não, ele vai buscar aqui, opa, vou chamar o método call e vou transmitir aqui, colocar na tela o que ele está querendo imprimir. Tá ok? Vamos aqui fazer um teste. Projeto aula, esse é o 13. Projetos aula 12, esse é o 13. Veja aqui. Escreveu certinho. Deixa eu só arrumar a formataçãozinha aqui para ficar mais legível para vocês. Este é o nome. Vou tirar só os acentos. E eu vou colocar aqui um eco
colocar um BR para ficar mais legível o resultado ali. Salvar e vou vir aqui, vou mandar ele executar, dar um refresh aqui. Veja, esse é o nome do método joke, certo? E esse argumento do método array, aqui está errado. Aqui o nome do método está certo e aqui o array está errado. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer da seguinte forma. Você chamou o método, o nome do método, certo? E passou os parâmetros e vou colocar aqui com printr os parâmetros. Eu vou salvar e vamos aqui acessar novamente projeto 13. Você chamou o método joke e passou os parâmetros array piada somos nós, tá ok? Ou seja, o que ele fez? Vamos procurar entender isso aqui. Coloquei o printr aqui para eles poder imprimir aqui meus arrays, tá ok? O que ele fez? Eu chamei aqui, eu instanciei a minha classe teste e acionei aqui um método chamado joke, mas esse método joke aqui, ó, vocês podem ver na classe teste, ele não existe. O que ele faz? Ele simplesmente, como ele não existe, ao invés de ele dar um erro, ele vai buscar o método call, tá ok? E vai colher os argumentos, os parâmetros e o nome da classe. E vai imprimir aqui pra gente. Vamos ver a definição lá? Está batendo? Olha lá, o método call entra em ação para centralizar determinadas chamadas a métodos que não foram implementados para aquela classe. Que ao invés de retornar um erro, este método não existe, irá chamar o método call. Então é exatamente isso que ele fez. Ele veio aqui, deixa eu voltar aqui, ele veio aqui na classe, né? Então eu fiz a chamada aqui através do meu index aqui, ó, método aqui, chamei o joke, ele veio aqui na classe, ele não encontrou, ele veio para o call, colheu os parâmetros, o nome e os argumentos, né, e os parâmetros, e logo abaixo aqui eu mandei ele imprimir, e foi isso que ele fez, tá ok, gente? Então ele fez exatamente o que a definição diz. Toda vez que você chama um método em uma classe e esse método não existe, e se você tiver uma chamada call, o que ele faz? O call captura esse método e fala assim, ao invés de te dar um erro, ele vai capturar o argumento e o nome da classe e você pode pôr para ele retornar para você, tá ok? Isso aí é utilizado mais para frente, quando vocês tiverem mais experiência em PHP orientado a objeto, na implementação de MVC, Model Viewer Control, de um Bootstrap, por exemplo, tá ok? Mas isso aí logo para frente vocês vão acabar entendendo, aprendendo a fazer isso e achar uma função pro método call aqui, tá ok? Então tá aí, então está aqui o método call certinho, deixa eu só formatar aqui direitinho, vou formatar aqui isso. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente acabou aqui a nossa aula aí de métodos mágicos. Espero que tenha gostado. Até a próxima e tchau.